Ok. E aí pessoal, tudo bem? O assunto de hoje pode ser bem básico para algumas pessoas, mas eu sei que existe uma grande quantidade de pessoas que não sabem fazer, assim como eu não sabia, tá? Operações com frações, né? Então esse vídeo é para ajudar você que não consegue, que não entende esse assunto, que nunca te ensinaram talvez direito na escola, e hoje eu quero propor te ajudar a compreender esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O que é uma fração? Uma fração, pessoal, é a representação de uma divisão, tá? Representa essa operação que a gente conhece, que a gente faz no dia a dia, né? Todo mundo usa bastante, né? Aqui deixei um exemplo. Assim como aqui a gente tem 10 dividido para 2, que é igual a 5, né? Da mesma forma, 10 sobre 2, da mesma forma 10 sobre 2 é igual a 5, beleza? Aqui um outro exemplo, né? Da mesma forma que 3 dividido para 6 é 0,5, 3 sobre 6 é igual a 0,5, beleza? Então nada mais é do que a representação ali de uma operação de divisão. O número de cima dividido pelo número de baixo, beleza? Vamos primeiro aqui para a mais fácil de todas, tá? Multiplicação. É bem intuitivo, cara. O de cima você multiplica pelo de cima e o de baixo você multiplica pelo de baixo. 1 vezes 2 é 2, sobre 3 vezes 5 é 15. Perfeito? Essa é a resposta. Tranquilo, né? Operações com frações. A primeira delas, né, a operação mais básica que todo mundo começa aprendendo quando criança, a operação de adição, tá bom? Então como é que a gente faz, pessoal? Você tem duas situações, né? A primeira é quando os denominadores são iguais. O que são os denominadores, tá? Os denominadores são esses números que ficam aqui embaixo da fração, tá? A fração é composta pelo número de cima, né? E esse número de baixo. O de cima a gente chama de numerador e o de baixo a gente chama de denominador. Então, nesse caso, quando os denominadores são iguais, a gente soma esses de cima, tá? 3 mais 1 e repete o denominador. Aí você só faz a operação normal. 3 mais 1, quanto é que é? Ou 1 mais 3, tanto faz, né? É 4, né? Sobre quê? 4. Poderia deixar assim? 4 sobre 4? Eu não vejo por que não, né? 4 sobre 4 é 1, é igual a 1. Mas, infelizmente, para quebrar toda a poesia da coisa, nas provas eles vão pedir que você coloque a resposta mais simplificada, né? Então coloca lá o 1. Então esse é o primeiro caso. Os números de baixo são iguais, você repete o número de baixo e soma os números que ficam em cima. A subtração é exatamente a mesma coisa, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, tem uma subtração, você tem os mesmos denominadores, né? Os números de baixo. Então o que você faz? Você faz a operação com os de cima, é 1, né? Menos 3, sobre, repete o denominador, 4, né? Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2, repete o denominador, sobre 4. Vamos olhar para isso aqui agora. Menos 2 sobre 4. Se a questão pedir que você coloque a resposta em um valor decimal, você coloca menos 0,5. Mas se a resposta não for em número decimal, for por meio de uma representação de fração, você não vai responder menos 2 sobre 4. Você vai colocar a versão desse valor decimal da maneira mais reduzida possível, né? Você tem menos 2 sobre 4, mas você tem menos 50 sobre 100. As duas valem a mesma coisa. Aí você tem menos 500 sobre 1000, que também vale a mesma coisa. E infinitas outras possibilidades. Então você vai colocar a resposta mais simplificada. A versão em que o número de cima fica com o menor valor possível e o número de baixo fica também com o menor valor possível. Qual que é essa versão então? Vamos olhar para cá agora, tá? Pessoal, vocês concordam comigo que menos 2 sobre 4 é igual a menos 1 vezes 2 dividido por 2 vezes 2? Porque olha só, menos 1 sobre 2 quanto é que é? Menos 2. 2 vezes 2 é 4. Opa, volta para aquilo ali, né? Então, beleza, de fato, é isso mesmo, né? Eu posso dizer então que menos 2 sobre 4 é igual a isso aqui, beleza. Aonde eu quero chegar, né? Eu tenho menos 1 sobre 2 vezes 2 sobre 2. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então 2 dividido para 2 é 1. Só que o 1, cara, ele é o chamado elemento neutro da multiplicação. O que significa isso? Significa que se eu pegar qualquer número e multiplicar por 1, o resultado dessa multiplicação
vai ser o próprio número. Pensa comigo, ó. 5 vezes 1 é 5, 10 vezes 1 é 10. Eu vezes 1 sou eu mesmo, né? Então eu tenho menos 1 sobre 2 vezes 1. Qual que vai ser a resposta final disso? Menos 1 sobre 2, o próprio número, né? Dá para simplificar mais? Não dá, né? Então tá na menor versão possível aqui, tá? O resultado disso aqui é menos 1 sobre 2. Tá, agora adição e subtração também, né? O esquema é o mesmo, tá? Com denominadores, ou seja, esse valor que fica aqui embaixo, diferentes, né? Aí você vê aqui que aqui é 3, aqui é 2, são diferentes, né? Opa, como é que faz essa parada, né? Aí, cara, na escola, né, tradicional, provavelmente a tia Marta ou a tia Maria, que te deu aula lá no Fundamental, falou assim, ó, você vai tirar o MMC, né? E beleza, né? É isso e tal, mas você fica meio que sem entender a parada, né? Vamos ser inteligente, cara. Vamos ser inteligente, beleza? Acompanha comigo aqui o raciocínio. Eu falei anteriormente que se a gente tiver o mesmo denominador, ou seja, se a gente tiver o mesmo valor embaixo nas duas frações, a gente pode simplesmente somar o numerador, que é o valor de cima, né? E dividir, e repetir o valor de baixo, o denominador, certo? Eu também falei anteriormente que se eu multiplico um número qualquer, isso aqui, pessoal, não tenham medo do x, tá? Do y. Eu não vou nem usar x porque o pessoal tem raiva, né, do x. Por que meteram o x no meio da matemática e tal? Vou usar aqui um a, tá? A gente usa letras para demonstrar que isso aqui é um valor numérico que a gente não conhece simplesmente, tá? Que pode ser qualquer um, entendeu? Então qualquer número a, seja 3, seja 2, seja 1, seja 0,5, seja π, que é um número irracional, qualquer número, cara, que você multiplicar por 1 vai ser igual ao próprio número, né? E, cara, 2, por exemplo, 2 sobre 2 é 1, né? Ou seja, se eu pegar uma fração qualquer A sobre W, tá? Eu não vou usar X nem Y, tá? Para não ter raiva, para vocês não terem raiva. E multiplicar, por exemplo, por 2 sobre 2, vai ficar 2A, né? Sobre 2W e tal. 2A é porque é 2 vezes o A, tá? Não aparece aqui, mas tem uma multiplicação. Quando você tem assim um número e uma letra, né? Que representa essa letra, lembrando, um valor numérico que eu não conheço, você tem uma multiplicação entre essas duas coisas, tá? Beleza? Beleza? Né? Aí vamos supor que o A é 10, tá? Pera aí. Vamos supor que o A é 10 e que o W é 2. Eu tenho aqui A sobre W, né? Tá aqui. Tá aqui, então A é 10, né? Sobre 2, né? Isso aqui é quanto, né, pessoal? Isso aqui é 5, né? O resultado disso aqui é 5, né? Beleza, vamos deixar guardado aqui, é 5, né? Então, no final tem que dar 5 a parada, né? Aí eu multiplico por quanto? Por 2 sobre 2, né? Que é 1, né? Então, se eu estou multiplicando por 1, significa que não pode mudar, né? Ou seja, a nova fração tem que dar 5 a divisão dela, o resultado da divisão dela, né? Aí, como eu falei anteriormente, multiplicação de fração, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, né? 10 vezes 2, quanto é que é? É 20. 2 vezes 2, quanto é que é? É 4. Pessoal, quanto é que é 20 sobre 4? Não é 5? Mudou alguma coisa? Não mudou. Legal, né? Bem legal. Eu amo essa parada. Então vamos lá, voltar pra cá, tá? Vamos ser inteligente. Vamos usar tudo que eu falei aqui agora. Vamos olhar pra cá agora, tá? Você tem 1 sobre 3 mais 3 sobre 2, tá? Vamos pegar esse 1 sobre 3 aqui, pessoal. E vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo. Se eu multiplico por 2 em cima e embaixo, eu estou multiplicando por 1. E se eu multiplico por 1, eu não estou mudando o resultado da fração. Não estou mudando a fração. Eu estou mudando os atores. Mas a ópera final, a peça final é a mesma. O valor numérico final dessa divisão é o mesmo, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Vamos lá, vocês vão entender. E eu tenho aqui o 3 sobre 2, né? 3 sobre 2, né? Experimenta aí multiplicar, cara, em cima e embaixo por 3 sobre 3. Por 3, né?
multiplicar a fração por 3 sobre 3, né, que significa multiplicar em cima e embaixo por 3. Né? Ó, então vamos lá, vamos aplicar o que eu falei sobre fração, sobre multiplicação de fração ainda agora, tá? Aqui eu tenho que 1 vezes 2, né, que dá 2. Aqui eu tenho 3 vezes 2, que dá 6, mais... Aqui eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. E aqui eu tenho 2 vezes 3, que dá 6, tá? Opa, olha só, cara. Agora eu tenho denominadores iguais, né? O que que eu fiz? Eu verifiquei que aqui eu tinha o 3 e aqui eu tinha o 2. Se eu multiplicasse por 2 aqui ia dar 6. E se eu multiplicasse por 3 aqui, ia dar 6 aqui também. Só que se eu multiplico aqui embaixo aqui por 2, eu tenho que multiplicar em cima também, né? E aqui, se eu multiplicasse por 3, ia dar 6. Mas se eu multiplico embaixo, né? Eu tenho que multiplicar em cima por 3 também. Entendeu? Então chegamos aqui, pessoal. Tá? Chegamos aqui, nisso aqui. Aí agora que estão com o mesmo denominador, basta eu somar. Quanto é que é 2 mais 9? É 11 sobre 6. Dá para simplificar? Não dá, né? Eles não têm divisores em comum, né? Então essa é a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Vamos para a subtração, pessoal, que é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Se eu multiplico aqui embaixo por 2, se eu multiplico aqui embaixo por 2, e se eu multiplico aqui embaixo por 3, ó, você fica com 6 aqui, né? E aqui. Mas, se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima também, né? Como é que fica? Menos 4 vezes 2, menos 8. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 3 é 15. 2 vezes 3 é 6. Tem o mesmo denominador, você vai lá e repete. Quanto é que é 8 menos 15? É 7. Beleza? Dá pra simplificar? Não dá, né? Porque eles não têm divisores em comum. Beleza? Então essa aqui é a resposta, tá? Agora vamos pra divisão, pessoal, tá? 8 sobre 2 sobre 2 sobre 3. Antes de vir pra cá resolver essa aqui em específico, né? Vamos pensar numa mais fácil, tá? E aí a gente vai entender o que a gente faz sem a gente perceber. E aí a gente vai aplicar essa mesma regra que a gente usa sem perceber para esse exemplo que aparentemente é diferente, mas não é nada diferente daquilo que a gente já sabe. Ó, por exemplo, 10 sobre 2. Você sabe que isso aqui é 5, né? Mas vamos olhar com mais profundidade para isso aqui. 10 sobre 2, pessoal. Vejam se vocês concordam comigo. É 10 sobre 1, né? Porque é 10 sobre 1, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? É 10 sobre 1, né? Que é 10, né? Mas vamos deixar aqui 10 sobre 1, tá? Que é mais fácil para vocês entenderem, eu acho. Vezes o quê? 1 sobre 2, não é? Porque, olha só, aplicando a regra da multiplicação que eu ensinei, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, 10 vezes 1 é 10, 1 vezes 2 é 2, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o 10, né? Ou 10 sobre 1, né? Mesma coisa, né? Que é o termo de cima, né? Que é o numerador. E eu multipliquei pelo inverso do número que está aqui embaixo. O que é o inverso, né? O inverso é você pegar o número que está ali de um jeito, né? Você tem o 10 sobre 1, por exemplo, que é 10, né? E você inverter ele, né? Qual é o inverso de 10? Que é 10 sobre 1, né? É 1 sobre 10, né? Qual que é o inverso de 2? Né? Você tem o 2, mas tem o divisor, como denominador ali secretamente, né? Você não vê o 1, né? O inverso disso é 1 sobre 2. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? Você tem 1 em cima e 2 embaixo, né? Você inverte e fica o quê? 2 sobre 1, que é 2, né? Então, no fundo, quando você divide, você multiplica um número pelo inverso do número que você vai dividir, entendeu? Então, beleza. Dividir, olha só, aguarda essa parada aí. Dividir é multiplicar pelo inverso. Então, 10 dividido para 2 é 10 vezes 1 sobre 2. 20 dividido para 4 é 20 vezes 1 sobre 4. Então, na verdade, a operação de divisão é só uma derivação da operação de multiplicação. Olha só que incrível, cara. Então, tendo essa regra em mente, fica fácil aqui, ó.
8 sobre 2, né? Você repete aqui o primeiro, né? E multiplica pelo inverso do segundo. Aqui eu tenho o quê? 2 sobre 3. Eu vou inverter, vai ficar o quê? Vou inverter, né? Vai ficar 3 sobre 2. Opa, ficou fácil, né? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 8 vezes 3 é 24. 2 vezes 2 é 4, né? Ou 24 dividido para 4, tô dando a resposta já. 24 dividido para 4 é 6, né? Beleza, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha dado para entender, tá? Eu espero poder ter ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe para alguém que você acha que é necessário. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana, tá bom? Tamo junto!